Sou o Henrique Araquém. Hoje nós vamos aprender, eu vou comentar hoje sobre regra de três simples e regra de três composta. Conteúdo comumente ministrado no 8º ano e no 9º ano e muitas vezes até no ensino médio. Regra de três simples e composta, a sua solução, como que é feito? Normalmente nós temos duas situações e nessas duas situações, numa delas falta alguma informação que a gente quer descobrir que é a nossa incógnita. E para a gente descobrir essa informação, nós precisamos saber sobre grandezas, grandezas proporcionais, que nós temos dois tipos. A grandeza diretamente proporcional, que é aquela que ambas as grandezas nessa comparação, ambas crescem proporcionalmente. Um exemplo dessa grandeza são receitas culinárias. Para manter a qualidade, se você aumenta o ingrediente, o outro ingrediente tem que ser aumentado proporcionalmente. Outro tipo de crescimento que nós temos é a grandeza indiretamente proporcional, que é aquela que, conforme uma grandeza aumenta, a outra proporcionalmente diminui. Um grande exemplo disso é a velocidade e o tempo de chegada. Se você tem um destino para chegar e você aumenta a sua velocidade, o seu tempo de chegada será menor. E o grande tabu na regra de três, simples e composta, é como saber se a grandeza é direta ou indiretamente proporcional. Uma dica, uma das formas de a gente descobrir, existem várias. Hoje eu vou passar uma aqui, que é de acordo com a leitura e interpretação do problema. Se a gente conseguir fazer a comparação sobre a ação, o que está acontecendo no problema, o que eles querem resolver e o que precisa para realizar essa ação, nós vamos conseguir deixar as nossas contas, os nossos cálculos, sempre pelo modo de grandeza diretamente proporcional. Será que é possível? Vamos testar isso daí. Vou colocar aqui um exemplo, um pequeno problema. Esse problema está assim, ó. Pode ver que nós temos duas situações. A primeira situação, para realizar o acabamento de um condomínio fechado, 2 pedreiros foram contratados, sabendo que eles conseguiram fazer o reboco de 48 metros quadrados por dia, trabalhando 6 horas diárias. Então, pode ver que nós temos mais informações. Isso é uma regra de três composta. Essa é a primeira situação. Na segunda situação, qual seria a produtividade se fossem contratados mais 4 pedreiros para trabalhar 4 horas por dia? Vamos identificar a ação. O que é que esse problema, o que está acontecendo nesse problema? O que eles querem fazer? Fazer o reboco. E para fazer o reboco, o que é necessário? Pedreiros e as horas trabalhadas. Então, nós vamos fazer essa comparação nas duas situações. Vamos montar esse problema. A fonte, se quiserem consultar, é só clicar nessa fonte que vocês saberão de onde eu tirei esse problema. Então, vamos lá novamente. Todo o cálculo já está pronto, para a gente poder visualizar integramente. A ação é o reboco feito. E o que é preciso? Os pedreiros e as horas. Na primeira situação, constatamos que os pedreiros eles fizeram 48 metros quadrados, 2 pedreiros trabalhando 6 horas por dia. Na segunda situação, queremos saber quantos metros quadrados seriam possível fazer se acrescentássemos mais 4 pedreiros e eles trabalhassem 4 horas por dia. Então, vamos resolver isso daqui. Igualdade de frações, fazemos aquela famosa multiplicação em cruz, ou o que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, para a gente realmente comparar as duas situações. Vamos lá. 2 vezes 6, 12, vezes x, 12x. É igual a 48, vezes 2 mais 4, 6, vezes 4, 24. Ok? Como podemos resolver isso? Poderíamos multiplicar e dividir? Sim. Existe uma das formas, que é o modo da balança, o modo do equilíbrio, que o que a gente faz de um lado, podemos fazer do outro. Vamos dividir ambas igualdades por 12, porque sabemos que 12 dividido por 12 vai dar 1, e sabemos que 24 é o dobro de 12. 24 dividido por 12, 2 vezes 48, 96 metros quadrados. Nosso resultado foi feito. Uma questão de regra de três composta, feito de um modo simples. Vamos ver o nosso segundo exemplo. Identificando a ação e reação do segundo exemplo, o nosso segundo exemplo está falando sobre um automóvel gasta 2 horas para realizar determinado percurso. Qual que é a ação? Realizar determinado percurso.
ok? Sabendo que outro automóvel fez o mesmo percurso a uma velocidade média de 60 km por hora e levou 3 horas para concluir. Pergunta: qual foi a velocidade do primeiro automóvel? Então vamos lá, nós temos aqui algumas alternativas. Ação: realizar um percurso, e para isso precisa da velocidade, o carro correndo a velocidade e aquele determinado tempo. Vamos resolver essa questão. Ação: percorrer um percurso. As duas situações ele está percorrendo o mesmo percurso, um único percurso. O que é preciso na primeira situação, qual a velocidade que o carro estava se ele percorreu em 2 horas. E na segunda, a 60 km por hora, ele fez em 3 horas. Mesmo processo mecânico de solução, 2x vezes 1, multiplicação em cruz, 2x. 1 vezes 60 vezes 3, quanto que dá isso? 2x é igual a 180. O que está multiplicando? Passa para o outro lado dividindo. Metade de 180, 90 km por hora. Então, a nossa alternativa seria a alternativa E. Ok? Então, o processo, regra de 3 simples e composta, identificar grandeza diretamente e indiretamente proporcional, leitura e interpretação. Fica aí a dica. Testem seus conhecimentos acessando esse formulário, onde nós temos algumas questões para vocês desenvolverem e testar o conhecimento. Qualquer dúvida, fico à disposição. Obrigado. Até breve, gente. Grande abraço.